Olá, tudo bem? Paz, tem uma palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 5 de agosto, cuja leitura do dia, Marcos 1, Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo 1, e livro de Esdras, capítulos 3 a 5. Pega sua Bíblia, por favor, acompanhe comigo a leitura do texto desse inicial dos demais. Se você puder, dá pausa no vídeo, pega sua Bíblia, muito importante. Se você não tem como acessar a sua Bíblia agora, pegar a sua Bíblia, não está sem acesso a ela, impossibilitado, ou está em outro local, ou se você não tem uma Bíblia, ouça com muita atenção, por favor. Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo 1, versículo 1. E assim nos diz a santa e poderosa palavra de Deus. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Você já ouviu falar na síndrome da página em branco? Também chamada de leucocelofobia. Esse medo da página em branco é algo mais comum do que imaginamos para quem precisa iniciar um projeto, uma obra, sendo também conhecida como bloqueio do escritor ou bloqueio criativo. Dizem que pode ser por falta de autoconfiança, ansiedade, estresse, medo do resultado, mas também por conta do ruído do mundo externo, com informação demais entrando que polui a mente e distrai, dispersa a atenção. Ela atinge estudantes, pensa no estudante que tem aí as suas monografias, seus TCCs, etc. Cronistas, jornalistas, escritores, vou usar um termo que as pessoas não gostam, mas blogueiros, mas não com o autor da Bíblia Sagrada, Criador de todas as coisas. Por mais que muitos escritores passem por isso, pessoas que têm coisas a escrever, tá? Isso não acontece com aquele que nos deu de presente o seu livro, escrito em torno de 1600 anos, por cerca de 40 autores das mais diversas vocações, status sociais, épocas, escritos em regiões diferentes. Com esse autor, isso não aconteceu. E quando eu vejo aqui princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, está dizendo que aqui estou começando a escrever essa obra, Marcos escrevendo. Já vamos ver o que se esse evangelho é evangelho de Marcos ou não. Mas, falando na leucocelofobia, a síndrome da página em branco, na Bíblia, provavelmente antes de Mateus, você tem uma folha em branco, uma página em branco, que é, vamos chamar assim, de testemunha de um silêncio de quase 400 anos. Não por síndrome da página em branco, não é isso. Mas é que o período entre os testamentos significou a sucessão de vários dominadores sobre o povo judaico e uma mudança drástica na forma de compreenderem seu relacionamento com Deus e suas práticas religiosas. Nesse período, o mundo experimentou uma transformação nunca antes vista na história da humanidade. O aparecimento e a desintegração do poderoso e fascinante Império Greco-Macedônio. Lembra do Alexandre o Grande, por exemplo? Essa absorção da cultura grega causaria importantes mudanças dentro do contexto judaico e que depois foram refletidas nas narrativas do Novo Testamento.
depois o surgimento do Império Romano como superpotência mundial é o pano de fundo político principal para nós entendermos com precisão as narrativas do Novo Testamento. Então, na cultura, você tem a cultura helênica, que surgiu nesse período. Na política, o Império Romano, como pano de fundo. Então, esse processo de helenização da cultura grega e o posterior domínio de Roma transformaram de forma sensível o judaísmo. Tá? A cultura grega deu o grego como idioma. É por isso que o Novo Testamento foi escrito em grego. Ok? Deu como idioma mais falado naquela época. E o governo romano pavimentou o ir e vir para que o reino de Deus fosse propagado até os fins. Então, o fato de você ter o grego como um idioma, vou chamar assim, mundial, global, e você ter o Império Romano possibilitando as viagens, isso fez com que o evangelho fosse disseminado entre os povos, entre as terras, aos confins da terra. Era chegada a plenitude dos tempos, para que Jesus, o Messias, o Filho de Deus, viesse ao mundo em forma humana para nos salvar dos nossos pecados. O último livro do cânon hebraico, livro de Crônicas, nós encerramos anteontem, agora me fugiu a memória. Crônicas, nós encerramos no dia 3 de agosto, tá? Encerramos Crônicas. Esse é o último livro do cânon hebraico, tá? O livro de Crônicas, ele termina com a narrativa da queda de Jerusalém, o fim do Reino do Sul, Judá, vimos isso. Lembra lá de Ezequias, seu filho Manassés, lembra de uma igreja nas mãos de Deus irado, falei bastante de Ezequias, depois da guerra, continuei falando dele, comentei um pouquinho sobre Manassés, e que o cativeiro babilônico veio por causa de Manassés, mesmo que ele tenha se arrependido e se voltado a Deus no final de sua vida, mas por causa dele, filho de Ezequias. Então o segundo livro de Crônicas fala isso. Eles entendem como um livro só. O cativeiro, o retorno do exílio com o edito do rei Ciro da Pérsia, que esse edito ele é mencionado novamente em Esdras, que nós entramos na meditação. Já Malaquias, o último escrito profético da Bíblia hebraica, por mais que para nós, no Antigo Testamento, ele esteja no final, ele não foi o último escrito no cânon judaico, tá? No nosso Antigo Testamento. Mas ele foi o último escrito profético da Bíblia hebraica e o último livro de acordo com a ordem na organização nas versões traduzidas. Anuncia a vinda de um segundo tipo de Elias e do juízo final de Deus. Mas nos parece que esse texto ele termina em reticências e fica um suspense no ar. Porque ele fala de coisas que estão a acontecer, mas essas coisas não acontecem. Então, pulando essa famosa página em branco, que nada tem a ver com a síndrome da página em branco, porque isso não acontece com o autor, pulando essa famosa página que divide Antigo e Novo Testamento, e meditando sobre como é importante meditar no Antigo Testamento para nosso consolo que traz cura e para nossa paciência, perseverança que nos fortalece, nós caímos no Evangelho segundo Mateus. Os evangelhos, como nós temos Mateus, Marcos e Lucas, eles apresentam perspectivas parecidas sobre a vida e a obra de Cristo, podendo ser vistos em conjunto.
E por isso que eles são chamados de sinóticos. É como se eles tivessem a mesma sinopse, tá? Vamos dizer assim. Mas há algumas importantes diferenças entre eles que enriquecem e, acompanhado de João, completa a nossa visão sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Uma das minhas pregações esse ano na igreja, não vou me lembrar qual agora. Uma que eu falava sobre a volta de Cristo, não me lembro exatamente qual, em que ali mostra de que a importância de seguirmos como discípulos de Cristo, renunciando a nós mesmos, com um olhar na volta de Cristo. E aí, eu identifiquei, meditando ali, o Senhor fez arder no meu coração, que tinha uma diferença entre os sinóticos, especialmente, ali, de que detalhes que nós encontramos em Mateus que não estão em Lucas e nem em Marcos, e a mesma coisa nos demais. Detalhes que, quando eles são unidos ali, eles trazem um enriquecimento, tá? Então, completam a nossa visão sobre o Evangelho de Jesus Cristo, acompanhado de João. Que Jesus Cristo, que veio proclamando o poder de Deus para a salvação, o Evangelho. Versículo 14 e 15, versículos 14 e 15 nos dizem que, e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho do reino de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Aprendi com meu pastor Alan Capreles, que a ordem que esse texto aqui está escrito, versículo 15 especialmente, quando Jesus menciona o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho, nos mostra a ordem que os evangelhos foram organizados na Bíblia. O tempo está cumprido, apontando para Mateus. Mateus traz um entendimento ali para os judeus, né? Sempre traz ali para se cumprir a profecia, para que se cumprisse a escritura, mostrando que era o tempo chegado do Messias. Marcos e o reino de Deus está próximo, mostrando ali a importância. Eu vou falar mais detalhadamente sobre cada um, nos mostrando ali, com foco ali para os romanos, mostrando que o reino não é o império, mas é o reino de Deus. O arrependei-vos tem uma pegada voltada ali para os gregos, Lucas, a questão da sabedoria. Então, por mais sábio que o ser humano se ache, ele precisa se humilhar e se arrepender de seus pecados. E crede no Evangelho aponta para João, que inclusive tem uma temática muito grande na fé, mostrando a divindade do Senhor e mostrando, especialmente no capítulo 20, falando que aquilo que foi organizado, foi escrito, foi feito daquela forma para que se cresce no nome do Filho de Deus e nele tivéssemos vida eterna. Então, nós vemos isso aqui nesses versos 14 e 15. Mateus, o evangelho mais nobre, escrito para os judeus, enfatiza Jesus como rei, apresenta-o como Senhor e revela sua autoridade. Prova aos judeus que Jesus é o Messias prometido, sempre citando o Antigo Testamento. Marcos, o evangelho mais curto, escrito para os romanos, enfatiza Jesus como servo, apresenta-o como exemplo e revela sua obediência. Mostra Jesus como filho obediente de Deus, o rei que veio para ser servo. Apresenta Jesus como servo poderoso de Deus aos romanos. Lucas, o evangelho mais longo, e mais longo no sentido de maior quantidade de texto, tá? Não maior quantidade de capítulos. Escrito para os gregos,
enfatiza Jesus como homem, apresenta-o como amigo e revela sua sabedoria. Retratar para os gregos que buscavam sabedoria acima de tudo, Jesus como o mais sábio dos mestres, com incomparável ensino. Apresenta Jesus como o homem perfeito aos gregos e aos gentios. Já João, o evangelho mais profundo, escrito para toda a humanidade, especialmente a igreja, enfatiza Jesus como Deus, apresenta-o como Salvador e revela a sua divindade. João revela Jesus como Filho de Deus e revela o Pai no Filho, porque ele é Deus. O Evangelho de Marcos, os Evangelhos de uma forma geral, como e quando eles foram escritos? Os testemunhos mais antigos da igreja contam que Mateus é o mais antigo. Foi o primeiro escrito e compartilhado. Eles contavam que Mateus publicou entre os hebreus um evangelho escrito na própria língua deles, enquanto Pedro e Paulo anunciavam Cristo em Roma. Quando estes morreram, Lucas, discipulado por Paulo, registrou o evangelho pregado pelo apóstolo. Tá? Interessante pensar que o evangelho segundo Lucas, ele tem ali, digamos, as impressões de Paulo. Tá? É interessante pensar nisso. E Marcos, que foi discipulado e era intérprete de Pedro, nos entregou o essencial da pregação desse apóstolo. Então, era como se todos os evangelhos tivessem ensinos, é como se fossem os apóstolos nos ensinando. Inclusive Marcos e Lucas. Marcos, porque acabou sendo discipulado por Pedro, e Lucas, discipulado por Paulo. Entende-se isso, tá? Que entenda assim. Por último, o apóstolo João produziu segundo seu próprio relato. Há quem defenda que Marcos teria sido o primeiro evangelho a ser escrito por volta do ano 63. E aí não Mateus, mas Marcos. Ele é mais curto e conciso, porque ele é mais curto e conciso, e por isso ele serviria de base para Lucas e Mateus, porque eles escrevessem mais. Um outro indício disso, apesar de ser mais curto, as narrativas possuem mais detalhes do que os mesmos relatos nos demais evangelistas. Mateus e Lucas teriam abreviado as narrativas para incluir materiais inéditos a Marcos. É como se Marcos é como se Mateus e Lucas tivessem narrativas mais secas, menos detalhadas, para que eles pudessem escrever outras coisas não contidas em Marcos. Há quem entenda dessa forma. E apesar da audiência gentílica, Marcos é o evangelista que preserva proporcionalmente a maior quantidade de expressões aramaicas que eram falado por eles. Ali, tá? Em Israel. O estilo e a gramática que Marcos utiliza são mais rudimentares, sendo possível que Mateus e Lucas melhoraram o texto de Marcos. Então, há esses entendimentos, ok? Quem escreveu? João Marcos. O jovem que testemunhou a prisão do Senhor, conforme está relatado em Marcos 14, 51, 52, que era da família que abrigou o quartel-general da igreja em Jerusalém, Atos 12, 11 e 12. É interessante que a partir dali, de quando Paulo e Barnabé foram levar a oferta da igreja de Antioquia para os santos na Judéia, a oferta por causa da fome que tinha sido profetizada, na época que Pedro é libertado da prisão miraculosamente, dá a entender que eles estavam ali no quartel-general da igreja, tá? Tanto é que assim que, depois que Pedro é libertado, volta para os irmãos, para essa casa,
e depois Pedro segue caminho, logo em seguida o texto fala que Marcos segue com Barnabé e Paulo. Tá? Então, assim sendo, ele participou da primeira viagem missionária de Paulo, mas abandonou no meio do caminho. E por conta disso, ele foi rejeitado por Paulo na segunda viagem, conforme Atos 15 nos ensina. Tornou-se importante para Paulo depois, na carta a Filemão e em 2 Timóteo, nós temos isso muito claro. Esteve preso com Paulo em Roma, aquela prisão domiciliar, e foi discipulado por Pedro, conforme 1 Pedro 5,13 nos ensina. Tá? O Evangelho é uma palavra transliterada do grego, Evangelion, cujo significado literal é boa nova. Mas o sentido original é mais profundo. Por quê? Porque o termo evangelho, ele continha inicialmente a ideia de um mensageiro de guerra que trazia do campo de batalha a maravilhosa notícia de que a paz havia sido restabelecida, ou pela vitória, ou por um tratado de paz. Então é uma notícia que chega dizendo, olha, agora estamos em paz. Ou porque vencemos, ou porque tem um tratado de paz. Então, sempre que se referia ao termo evangelho, o que vinha à mente das pessoas? O que era pensado? Era sobre a notícia, a grande notícia de uma conquista. E não apenas uma boa nova, mas era uma notícia maravilhosa de uma grande conquista, de uma vitória. E isso significa que há a melhor notícia de todas. Pensar em evangelho é pensar na melhor das notícias, a maior de todas. Agora, nós temos paz com Deus por Jesus Cristo. Agora, nós recebemos a notícia maravilhosa de que a paz foi reconquistada. Estamos em paz. Acabou a guerra. Romanos 5,1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:8-10. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Temos paz com Deus, fomos reconciliados. E foi Jesus que nos evangelizou essa paz. De que antes estávamos longe como inimigos, agora chegamos perto e a inimizade foi removida, porque agora nós temos paz com Deus e acesso a Ele. Efésios 2:13-18. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, a igreja, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estavais longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. E quando a gente pensa Evangelho de Jesus Cristo, por que Evangelho de Jesus Cristo? Vamos. Existe mais de um, existe outro. Vamos lá. Há somente um Evangelho, um só. O verdadeiro, pregado e vivido na pessoa de Jesus Cristo, e que é o Evangelho bíblico, aquele que corretamente foi ensinado pelos apóstolos e está registrado aqui para a gente na palavra. Só existe um Evangelho. Gálatas 1:8.
Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, maldição. Então, inventar é ser maldito, ok? Agora, nós encontramos esse mesmo evangelho, que é o único, volto a frisar, ele sendo chamado de Evangelho de Deus, nos mostrando que Deus é a causa e a finalidade do Evangelho, ou seja, foi Ele quem nos amou a ponto de enviar o seu Filho unigênito para nos salvar e nos fazer viver eternamente em sua presença. Ok? Por isso, Evangelho de Deus. Evangelho do Reino, porque nos ressalta o aspecto de que é através do Evangelho que o reino de Deus é estabelecido na terra, também chamado de Evangelho da Graça, ressaltando que porque foi tão somente pela graça de Deus, sem qualquer merecimento humano, se merece condenação eterna, assim como eu, ok? Que o Evangelho nos foi concedido. Foi pela graça de Deus, não é mérito nosso. É chamado também de Evangelho da Salvação, porque a salvação da nossa alma é a finalidade da pregação do Evangelho e não qualquer benefício terreno. Chamado de... Então, só por aí, da salvação. Não é o Evangelho do fique rico, do só vitória, pare de sofrer. Isso não é o Evangelho, tá? Evangelho da paz, porque a finalidade do Evangelho é restabelecer a paz com Deus, a nossa reconciliação com Ele pelo perdão dos nossos pecados. Evangelho eterno, porque o Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele é eterno, sendo Filho unigênito de Deus, e a sua palavra durará para sempre. E Evangelho de Jesus Cristo. Por quê? Porque o Evangelho é a própria pessoa de Jesus Cristo, que também, por amor, veio ao mundo para ofertar a si mesmo para o perdão dos pecados de todos que nele creem. Vamos voltar lá ao texto inicial? Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Onde mais nós vemos o Evangelho sendo referenciado como do Filho de Deus, como sendo de Jesus, de Cristo? Romanos 1,9, nós vemos que esse Evangelho é no qual devemos servir a Deus. Diz assim: porque Deus, a quem sirve meu espírito, no Evangelho do seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Em Romanos 15,19, nós vemos que esse Evangelho de Jesus Cristo é a mensagem que deve ser pregada, não outra. Pelo poder dos sinais e prodígios e pela virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até ao Ilírico tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. E pregado em cooperação, 1 Tessalonicenses 3,2, e enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus, e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé. E isso é algo viabilizado pelo Senhor, segundo os Coríntios 2,12. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, e abrindo-se uma porta no Senhor. Tá? Isso que o Senhor nos viabiliza de pregarmos o Evangelho é nos conduzindo às vidas, segundo os Coríntios 10,14. Porque não nos estendemos além do que convém, como se não houvéssemos de chegar até vós, pois já chegamos também até vós no Evangelho de Cristo. Mas é uma tarefa que deve ser feita em abnegação. 1 Coríntios 9,12. Se outros participam deste poder sobre vós, por que não é mais justamente nós? Mas nós não usamos deste direito, antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Só que não é apenas que nós
pregamos esse evangelho em abnegação, mas nós enfrentamos o combate de perturbadores. Gálatas 1, 6 e 7. Maravilha-me que de tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas só que não só o combate dos perturbadores, é enfrentando batalha espiritual. Segundo os Coríntios 4:4, nos quais o Deus desse século, Satanás, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Só que não é uma mensagem pregada apenas, mas precisa ser vivida. Então o Evangelho de Jesus Cristo é vivido de forma digna. Filipenses como cidadãos dos céus. Filipenses 1:27. Somente deveis portar-vos dignamente. E o portar-vos aqui, dignamente, o termo grego, ele aponta para a questão de cidadania. É para que nós nos portemos como cidadãos que têm como legislação o Evangelho, ok? Como modo de vida o Evangelho. Somente deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Só que esse Evangelho vivido no andar digno deve ser obedecido em esperança. Segundo os Tessalonicenses 1, 5-8. Prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis, se de fato é justo diante de Deus, que deem paga a tribulação aos que vos atribulam. E a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem não obedece ao Evangelho permanece na rota de colisão da ira de Deus, mas devemos obedecê-lo na esperança de que muito em breve o Senhor Jesus se manifestará desde o céu com os anjos do seu poder. Que sejamos havidos por dignos do reino de Deus, andando dignamente do Evangelho. Entendeu? Só que isso é numa confessada submissão. A nossa submissão ela confessa que nós somos do Evangelho. Segundo os Coríntios, e isso glorifica a Deus. Segundo os Coríntios 9:13, visto como na prova desta administração glorificam a Deus pela submissão que confessais, podia dizer, entregando a glória, toda a glória a Deus, que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade de vossos dons para com eles e para com todos. O Evangelho é sobre Jesus, a salvação. O Evangelho é sobre Cristo, o Messias, que por todas as Escrituras foi prometido ser enviado por Deus para a redenção. O Evangelho é sobre o Filho de Deus, o unigênito do Pai, em quem devemos ter fé. Romanos 1, 1-6. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu Filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para ser de Jesus Cristo.
O Evangelho, então, proclama que somente pela graça de Deus nós somos salvos por meio da fé em Jesus Cristo, que morreu a morte, que era nossa, por causa dos nossos pecados, para que nós sejamos perdoados, tenhamos relacionamento com Deus, recebamos o Espírito Santo, que nos capacita a andar em novidade de vida e tenhamos, assim, vida eterna. O Evangelho nos chama a seguir a Cristo, não no velho modo de viver, mas num novo significado de vida. E mais do que isso, mais do que uma novidade de vida, além disso, com uma missão, a missão de fazer discípulos. O Evangelho é Jesus Cristo, com quem temos um encontro pessoal como nosso Senhor e Salvador para sempre. O Evangelho é encontro com Deus. Para isso que é o Evangelho. Para estarmos com Deus por toda a eternidade. E esse encontro com Jesus Cristo, o piloto e o motorista encontram o caminho. O marceneiro encontra a porta. O padeiro e o cozinheiro encontram o pão da vida. O profissional da saúde encontra a ressurreição e a vida. O agricultor encontra a videira verdadeira. O pastor encontra o bom pastor e o sumo pastor. O supervisor, o encarregado, encontra o bispo das nossas almas que nos supervisiona. O professor e o estudante encontram um bom mestre. O consultor encontra um maravilhoso conselheiro. O policial encontra a torre forte, refúgio e fortaleza. O construtor encontra a pedra angular, fundamento do edifício de pedras vivas. O governante e todo aquele investido de autoridade civil encontra o rei dos reis. O patrão encontra o senhor dos senhores. O militar encontra o senhor dos exércitos. O advogado encontra o advogado junto do Pai e justo juiz. O eletricista encontra a luz do mundo. O escritor e o comunicador encontram o verbo encarnado, a palavra de Deus. O geólogo e o geógrafo encontram a rocha. O astrônomo encontra o sol da justiça e a brilhante estrela da manhã. O botânico encontra a raiz de Davi. O zoólogo e o veterinário encontram o leão da tribo de Judá. O artista, o artesão, o designer, arquiteto encontra o criador do universo. O profissional da manutenção encontra o mantenedor, o sustentador de todas as coisas. O barbeiro, cabeleireira, manicure, esteticista encontram a imagem do Deus invisível. O pecuarista encontra o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O bombeiro encontra o Salvador, o socorro bem presente na hora da angústia. E por esse evangelho, cada um de nós pode encontrar o Filho do Altíssimo, o Filho do Deus vivo, o Filho unigênito do Pai, que veio para ser o primogênito entre muitos irmãos. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Agora, como ter um encontro pessoal com Cristo por meio desse Evangelho? Marcos, capítulo 1, versos 14 e 15. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia pregando o Evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Primeiro, aproveitar o tempo oportuno, porque o tempo está cumprido. Hoje é o dia de você entregar a sua vida, o seu coração, render o seu coração, a sua vida e ter um encontro pessoal com Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio te salvar. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureça o seu coração. Hoje é o dia de você quebrantar o teu coração diante de Deus. Hoje é o dia de você rasgar o teu coração. Hoje é o tempo oportuno que você precisa aproveitar. Segundo, aplicar a sua fé em Jesus, porque ele diz: e crede no Evangelho.
Se evangelho é Jesus, eu espero que você tenha entendido. O evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Você precisa aplicar a sua fé nele, a você crer que Jesus é real, a você crer que ele é o Filho de Deus enviado, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Creia em Jesus como Filho de Deus. Confie nele totalmente para a sua salvação. Comprometa-se com ele como teu Senhor. Terceiro, arrependa-se dos seus pecados, porque o verso 15 diz: arrependei-vos. Arrependa-se. Mude a sua mentalidade. Será que viver desse jeito que você está vivendo, sem freio, numa vida sem freio, numa ladeira, na descida, pensa nisso. Onde é que você vai parar? Arrependa-se. Arrependa-se dos seus pecados. Muda a sua mentalidade. Você sabe que tem um que te alerta, que te mostra que você tem errado, que você tem trilhado por caminhos que você não deveria estar caminhando. É o Espírito de Deus te mostrando, te chamando ao arrependimento. Arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-se daquilo que você sabe que está errado. Lá no teu íntimo você sabe. Não é só porque os outros falam, mas a você, sem os outros ouvirem. Talvez de coisas que as pessoas não saibam que você tenha feito, que você esteja sentindo, pensando ou deixando de fazer e sendo algo que você sabia que deveria ter feito. Arrependa-se. Arrependa-se dos seus pecados. E quarto, em último lugar, submetendo-se ao governo de Deus, porque ele diz que o reino de Deus está próximo. O reino de Deus é a mudança de governo. Antes, você era governado pelo pecado, mas agora, em Jesus, pela fé nele, você é governado por Deus. Hoje é o tempo oportuno de você render a sua vida a Jesus, crer de verdade nele, aplicar sua fé nele, arrepender-se dos seus pecados de todo o coração, decidindo a não mais praticá-los, e você se submeter ao governo de Deus, fazendo a sua vontade, não mais a sua, renunciando a você mesmo. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.